A graça e a paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 10. Abra a sua Bíblia então, em Mateus, no capítulo de número 10. O versículo que nós iremos ler nessa noite é o versículo de número 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Então é Mateus, capítulo 10, versículo 34 em diante, que diz o seguinte: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos orar? Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, Deus, a sua palavra está posta sobre nossas vidas, Deus, que o seu Espírito Santo possa tocar no nosso coração, falar conosco, Deus, porque nós precisamos do Senhor, ouvir a tua palavra e as suas orientações. Deus, peço em nome de Jesus, Pai, que toque os nossos corações. Não deixe que nós venhamos a esmorecer ou esfriar. Nos ajuda, Pai, a ter firmeza, através da sua palavra, nos ensina. Nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui no capítulo 10 de Mateus, né? Se você quiser, aí pode olhar desde o início, que você verá que Jesus envia os 12. Né? Ele envia os 12 em missão, e ele passa algumas coisas específicas para eles. Né? Por exemplo, aqui no capítulo 5, ele passa algumas orientações para ele, para como eles deveriam se portar. E, inclusive, eu recomendo, né, depois do sermão, você ler todo o capítulo, pois é muito interessante até chegar nos versículos 34. Porque esse capítulo aqui, na minha vida, ele fala bastante, pois, diante do contexto que nós vivemos hoje, na igreja que nós temos hoje, e das pessoas, os pensamentos das pessoas, do que é ser crente, do que é ser evangélico, é preocupante, porque aqui Jesus, no capítulo 10, no versículo 34, ele vai falar como que deve ser seu seguidor. Por isso que ele orienta os 12 e envia eles. Né? Eu não vou falar sobre os textos anteriores, mas é interessante ler. Mas eu acho engraçado, pois nós temos uma visão sobre o que é ser crente hoje, né? Porque pois está muito banalizado. Isso foi até abordado na sala de jovens. Né? Uma aluna comentou isso lá, achei muito interessante, falei, gente, né, muito importante, e isso é uma realidade, certo? Então nós iremos ver agora qual é, né, o perfil, ou o que Jesus pede para os seus seguidores. Né? Lembrando que nós estamos aqui no versículo 34. Então, o primeiro ponto, se você quiser anotar aí, eu coloquei aqui que o primeiro ponto é que nós devemos estar dispostos a sofrer por Jesus, porque ele diz o seguinte, não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aqui o texto não está dizendo que Jesus não veio trazer a paz quando ele veio na sua primeira vinda, de nenhuma forma. Obviamente, né, ele veio trazer a paz entre nós e Deus. Então, nesse sentido, Jesus trouxe totalmente a paz entre nós e Deus. E dessa forma nós também podemos nos relacionar e termos paz também com os nossos irmãos em Cristo. Mas nessa primeira vinda que Jesus veio, ele não veio trazer uma paz, e essa paz assim não é aquela paz que às vezes as pessoas pregam e dizem que Jesus vai resolver todos os seus problemas, que você não vai ter doença, que você não vai ter Covid, enfim. Jesus não veio fazer isso. Jesus não veio trazer paz nesse sentido, não nessa primeira vinda, na segunda sim. Né? E pelo contrário, ele veio trazer espada. E o veio trazer espada aqui também é muito interessante você parar e não entender de maneira errada o que Jesus está dizendo. Jesus não veio, né, fundar uma religião, né, voltada à violência, muito menos Belial, ou seja,
que guerreie aquilo que ela acredita. Não, Jesus não veio fazer isso. Ele não está dizendo isso aqui. Quando Jesus fala que ele veio trazer espada, ele quis dizer o seguinte, que por causa dele, Jesus, haveria muitos conflitos entre pessoas, né, entre estados e países. Fábio, mas por que Jesus está falando isso? Por que isso faz parte... Por que eu, como seguidor de Jesus, preciso entender isso? É porque, a partir do momento que você realmente tem Jesus como Senhor da sua vida, a hostilidade, ela vai fazer parte da sua vida. Por quê, Fábio? Eu não estou entendendo. É porque Jesus começa a falar que, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai. O que Jesus está falando aqui? É que ele, Jesus, veio de tal forma como Senhor, como o único Salvador, como Filho de Deus, e você e eu, crendo nele, isso vai causar desafios na sua relação entre você e seu pai, por exemplo. Pois é preciso você entender que Jesus não está querendo que você seja contra a sua família, mas que Jesus é mais importante para o seu discípulo do que o pai. Não que você está livre para fazer como você quiser com o seu pai, não. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que essa espada que ele traz é uma espada que rompe algumas coisas. Pois, nos dias atuais, o que nós vemos é que venha do jeito que você estiver. Pode vir, você pode ter vindo do jeito que você estiver, mas quando você chegar aqui, o seu pastor for conversar com você, explicar para você o que Jesus quer de você na Bíblia, né, você vai falar, não, mas aqui está muito puxado essa igreja, que você tem que amar mais a Jesus Cristo do que ficar lá em casa, na sua casa com seu pai, fazendo não sei o quê, arrumando muro, enfim. E Jesus não para, ele fala aqui também, né, a filha contra a sua mãe, né, também é um relacionamento terno. Obviamente Jesus não está pedindo para você brigar com ninguém, mas há a possibilidade de que quando você estiver disposto a ser discípulo de Jesus e disposto a assumir de fato e de verdade que você é seguidor de Jesus, que você e sua mãe possam ter aflitos. E ele continua e fala também da sua nora com a sua sogra, que também é alguma coisa que possa atrapalhar aí seu relacionamento com Jesus. Certo? E no versículo 36, ele termina essa primeira parte dizendo assim: os inimigos do homem serão os da sua própria família. Por quê? Gente, quantas vezes você já ouviu falar? Talvez você quase não ouça isso, pois você não é pastor, não ouve as ovelhas, mas há muito da família ir contra o filho, do filho que se converteu e que a família foi contra, a família proibiu. E o que Jesus está falando aqui é que para você ser discípulo dele, você ser seguidor dele, e quando esses 12 saíram em missão, não era nem para eles perder tempo se o perfil das pessoas que eles estavam indo não fossem, pelo menos, tivesse chance de ser isso aqui. Então, ser discípulo de Jesus, ser crente hoje, começa por aqui. Não há outra opção para você. Né? Então, no versículo 36, então, ele vai falar que quem ama o seu pai, 37, no versículo 37 vai falar que quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. O que Jesus está querendo fazer aqui? Falar para nós aqui. É um segundo ponto que eu separei, e eu falei que ele, Jesus, é a pessoa, ou o nosso Senhor Jesus, que você precisa ter em primeiro lugar na sua vida, ou dedicar a sua vida, ou dar amor supremo a Jesus. É isso que ele está falando aqui. E ser digno de Jesus, eu uso a palavra aqui com muito cuidado, né, pois às vezes a gente fala, não, você é digno de Jesus, não pelo seu merecimento. Ser digno de Jesus é ser merecedor do amor, da graça de Jesus e ter o direito de ser chamado, de fato, um cristão. Né?
É como se Jesus tivesse orgulho de você. Então, ser digno aqui no texto é nesse sentido, de que por você estar em Jesus, não é que você teve méritos para Jesus ter escolhido você, não. A gente sabe, né, que a eleição que Deus fez, ela é incondicional, sem entrar nesse assunto, mas ser digno é nesse sentido, de estar em Jesus, é você ser merecedor da graça, do amor, né, das misericórdias dele, né? E um ponto muito importante aqui, que eu anotei aqui, é que temos que amá-lo acima daquilo que temos de mais precioso, inclusive acima das nossas famílias. E aqui nesse segundo ponto, ele sobe um degrau, pois no primeiro era só a família, e aqui ele está falando agora que você deve amar Jesus acima da sua família e acima de você mesmo. Você deve amar Jesus em primeiro lugar. É difícil, né, você ser crente. Não é fácil mesmo, não. Mas eu falo para você que essas são as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Não são as palavras do Fábio, nem de nenhum teólogo que escreveu sobre isso. Não, são as palavras de Jesus. Quer ser digno, quer ter o amor, a graça, o perdão de Deus? Ame Jesus em primeiro lugar na sua vida. Tenha Ele como Senhor da sua vida. Continuando aqui, Jesus não quis dizer aqui, então, que nós deveríamos sair da nossa casa, largar a nossa família e morar na igreja. Jesus não está falando isso. Tá? Não é porque Jesus é em primeiro lugar, além de você e da sua família, que você vai largar seus pais, né, vai largar o seu marido, a sua esposa, e agora eu vou servir Jesus. Não, Jesus não está falando isso. Você precisa, como homem casado, ou como filho, ou como esposa, ou como mãe, cumprir com as suas obrigações. Obviamente, né, você precisa ter um equilíbrio aí entre, por exemplo, servir a Deus na igreja e as suas funções na sua casa. Jesus não está pedindo isso para você. Tá bom? Então, os laços terrenos aqui, esses laços que nós temos com nossos amigos, com a família, enfim, eles são muito importantes. Mas tem uma questão. Às vezes nós damos mais valor nos nossos amigos, nas nossas famílias, em nós mesmos, naquilo que nós gostamos, amamos mais isso do que a Jesus, mas nós esquecemos de uma coisa: isso só vai durar nesse tempo. Quando esse tempo acabar e chegar aquele dia onde só terá os salvos, você não terá essa família aqui mais. Talvez alguns serão salvos, certo? Mas aí o que continuará será Jesus Cristo e os seus irmãos salvos. Então você precisa se alertar a isso, porque você vive uma vida aqui presa, às vezes, no seu relacionamento familiar, né, conjugal, enfim, e você esquece que a vida aqui ela tem um período, ela vai acabar e você vai morrer, e depois da morte vem um juízo, né? Então se atente a isso, porque isso é muito importante, e dê prioridade nas coisas certas, que é Jesus Cristo. Você que fala que é crente, você que me assiste aí agora, talvez você nem crente entendeu? Às vezes você acha essas palavras muito, muito pesadas, mas eu falo uma coisa para você: ser crente é ser isso aqui. Outra coisa também é que às vezes nós tomamos partido dos nossos familiares, amigos. Por exemplo, eu briguei com meu patrão no trabalho, e aí a Carita minha esposa, foi me defender, mesmo eu estando errado. Não, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está amando mais a sua esposa do que a Jesus, ou o seu marido do que a Jesus. Porque se você ama Jesus em primeiro lugar, você precisa falar assim, por exemplo, né? Olha, pessoa X, pessoa Y, eu amo você, mas o que você está fazendo é errado. Por que você vai tomar uma atitude dessa? Porque Jesus é em primeiro lugar. Se Jesus é em primeiro lugar, você precisa fazer o que é certo, fazer o que é bom, fazer o que Jesus pede para você fazer. E, para nós irmos para o terceiro ponto, no versículo 39, que diz o seguinte: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Né? Achar a vida aqui nesse texto, né, é muito simples, é conseguir as coisas aqui nesse mundo. E eu falo em conseguir as coisas aqui nesse mundo na questão de você desejar muito e conquistar muito as coisas aqui. Achar a vida aqui é você conseguir as coisas, é ter as coisas. Você achou a vida no contexto aqui desse mundo, né?
E perder a vida seria aquilo que Jesus contou a parábola no Lucas capítulo 12, né, do rico insensato que destruiu os seus celeiros e construiu celeiros maiores, né, e, enfim, aconteceu aquilo, né, que veio o Senhor e tudo aquilo que Ele preparou e plantou aqui nessa vida, aqui nesse mundo, para quem ficou? Para ninguém, certo? E quem perde a vida nesse mundo faz exatamente o que as outras pessoas aqui quem acha a vida e perde a vida faz, porém ele faz isso secundariamente, pois em primeiro lugar na sua vida é Jesus. Pronto, se em primeiro lugar na sua vida é Jesus, você não está proibido de trabalhar, de conseguir as suas coisas, né, de estudar, de focar a sua faculdade, o seu curso, né, enfim. Mas em primeiro lugar tem que ser Jesus, porque daí as segundas coisas, as outras coisas, seja estudo, seja você aumentar os seus bens, é segundo plano. Mas em primeiro lugar na sua vida é só Jesus. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Essa é a terceira coisa que Jesus está falando para mim e para você. Você não pode ocupar isso. Às vezes a gente trabalha de segunda a sexta, chega sábado, trabalha, chega domingo, você está de plantão. Você não vai na escola bíblica, você não abre o seu notebook, você vê uma live, você não ajuda seu filho a assistir uma live, porque você está trabalhando, você não está colocando Jesus em primeiro lugar, você não é crente, você não é seguidor de Jesus. Se você não concorda, vai pegar a Bíblia e vai discutir com Jesus lá, ou vai orar, né, que é bom também. Certo, mas em resumo disso aqui, quem quiser ser discípulo de Jesus ou ser crente, tem que renunciar a si mesmo e tudo por amor a Ele. Mas beleza, aí você fala assim, mas Fábio, quem que é Jesus para cobrar isso de mim? Quem que é Jesus? Principalmente se você não é crente, você vai falar isso. Quem que é Jesus para falar assim comigo? Jesus é um louco, né? O C.S. Lewis usa um pouco desse termo, loucura, e, enfim, em um de seus livros, mas se você crê assim, né, que Jesus é louco, é uma das opções. Mas ou Jesus é louco, ou Jesus é Deus, porque nenhum outro vai pedir de você, como seu seguidor, isso que Jesus pede. Jesus quer de nós o amor e a dedicação, a vida, tudo que há em nós, em primeiro lugar. As demais coisas, com certeza, Jesus nos dará, pois nós iremos priorizar Jesus em nossas vidas. Irmão, eu creio que Jesus falou conosco nessa noite, que Ele abençoe você, que você reflita sobre se você é filho de Jesus ou não. Se você não concordar com isso, procure seu pastor, seu líder, para discutir, tá bom? Então vamos orar para encerrar essa parte? Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Pai, pelo seu chamado, por esclarecer que o Senhor é prioridade em nossas vidas. Deus, nos ajuda, Deus, a mudar esse quadro, a tornar o Senhor primeiro lugar de verdade nas nossas vidas, naquilo que nós fazemos. Pai, aqui na igreja, Senhor, que nós possamos mesmo ter o Senhor como o primeiro lugar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu glorifico o Seu nome. Pai, leva-nos, Deus, a cada dia a ser chamados, ser discípulos, ser filhos do Senhor. Obrigado por esse momento, Deus, em nome de Jesus. Amém.